Boa noite a todos. Essa live está sendo produzida pela ABRAME, Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, em homenagem ao Outubro Rosa. A ABRAME, obviamente, não poderia ficar de fora do Outubro Rosa, tão importante para a prevenção do câncer de mama. Nós receberemos essa noite, teremos o prazer de receber a doutora Lucy Ishii e também o doutor Mário Motoyama, que é o presidente da ABRAME. Eu me chamo Thelma Machado, sou diretora de comunicações da ABRAME. A doutora Lucy Ishii, ela é médica oncologista clínica, formada pelo UNB, nascida em Lins, São Paulo. Reside em Brasília, 36 anos de carreira médica. Nascida em berço espírita, realizou todo o estudo sistematizado, atualmente estuda o tratamento de doenças através do magnetismo. Trabalhou na rede pública por cerca de 10 anos no Hospital Santa Lúcia por 23 e atualmente trabalha na Aliança Oncoclínica. Há 23 anos fundou a BAC Luz, Associação Brasiliense de Apoio ao Paciente com Câncer, é presidente do Conselho Deliberativo. Recebeu medalha de honra ao mérito da Associação de Magistrados do Distrito Federal e medalhas de comenda do Exército Aeronáutico e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Portanto, todos aqueles que estão nos assistindo, que desde já agradecemos, teremos uma conversa bastante fecunda. Para dar as boas-vindas, não somente à doutora Lucy, mas a todos que estão nos assistindo, eu quero passar a palavra para o nosso querido presidente da ABRAME, que é o doutor Mário. Doutor Mário, por favor, eu queria uma palavrinha do senhor, inicialmente, dessa live, né, que a ABRAME está promovendo. Boa noite, meus companheiros, boa noite, doutora Thelma, boa noite, doutora Lucy, boa noite a todos os ouvintes. É uma satisfação muito grande, nesta data, em nome da ABRAME, poder realizar alguma atividade levando em conta o mês de outubro, o Outubro Rosa, onde se cuida da questão da prevenção do câncer de mama. Na verdade, isso tudo deveria ser ao longo de todo o ano todo, porque o câncer, só o dizer câncer já assusta todo mundo. Mas se nós tivermos as pessoas como a doutora Lucy, que cuida dos pacientes com um carinho especial, com uma dedicação total, podemos ficar tranquilos. E a ABRAME não poderia ficar de fora e conseguimos essa parceria a fim de que os nossos associados, enfim, todos os que se dispuseram a participar dessa live possam desfrutar desse momento espetacular em favor de todos nós, não só das mulheres, mas cuidando dessa doença que atinge todo mundo. E sejam bem-vindos e boa noite e que tenhamos uma noite bastante proveitosa. Muito obrigado a todos e vamos prosseguir. Não vamos perder mais tempo, porque tem muita coisa a aprender. Muito obrigada, doutor Mário, por essas palavras. Continue conosco. A qualquer momento o senhor pode fazer alguma pergunta, alguma colocação. Quem está nos assistindo também pode enviar suas perguntas para o chat. E eu quero também pedir à nossa querida estrela da noite de hoje, a doutora Lucy, que ela faça também as considerações iniciais dela. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, me sinto muito honrada em ter sido convidada pela ABRAME para participar dessa live. E eu falo em nome da BAC Luz também, a qual pertence. A qualquer momento o senhor pode fazer alguma pergunta, alguma colocação. Quem está nos assistindo também pode enviar suas perguntas para o chat. E eu quero também pedir à nossa querida estrela da noite de hoje, a doutora Lucy, que ela faça também as considerações iniciais dela. De inédito, que é ir para áreas carentes, onde examinamos por mês de 100 a 150 mulheres e todos os casos
de exames alterados, nódulos e outros tipos de alterações, nós, então, solicitamos a mamografia e a ecografia. Quando se confirma a suspeita de câncer, nós biopsiamos, mandamos biopsiar. É importante dizer que todos esses exames, como a paciente é carente, são 100% assinados pela associação. O paciente não tem despesa nenhuma. Quando muito, talvez a passagem. Então, nós fazemos o exame da biópsia, se der positivo, dispara uma necessidade de fazer o exame de estadiamento, que é saber o quanto o câncer está espalhado. Então, eu tenho que fazer o exame do tórax, do abdômen, do corpo inteiro, dos ossos. Tem ainda o pré-operatório, tem o risco cirúrgico. Então, assim que dá positivo, a primeira coisa é entrar na fila do SUS, porque, por lei, após o diagnóstico, a paciente tem 60 dias para ser chamada. Né? Muitas vezes isso não se cumpre, né? Passa dos 60 dias, mas com 60 dias ela precisa ser chamada. Então, nós providenciamos, sabemos da demora, providenciamos todos os exames o mais rapidamente possível. A maioria das vezes, com 15 dias, nós estamos já com todos os exames prontos, e a paciente, ela leva uma pastinha que, com todos os exames, tudo pronto, inclusive o exame histopatológico, o exame imunistoquímico, que é um exame caro e que é fundamental para a escolha do tratamento quimioterápico da paciente. Então, todos esses exames, então, vão nessa pasta. Então, quando se chega no SUS, quando eles pensam ainda que vão iniciar o processo de estadiamento, e às vezes uma ecografia pode levar de 2 a 3 meses para ser marcada. Nós já estamos com todos os exames prontos, e com isso a gente sabe que o câncer, quanto mais cedo tratado, maiores são as chances de cura. Então, nós estamos promovendo essa melhora, né, essa antecipação para todas as mulheres carentes que nos procuram, muitas vezes nos procuram no consultório, né, fora das campanhas, mas também são igualmente encaminhadas, e nós ficamos muito felizes de poder ajudar pessoas que precisam, que não tinham a mínima condição de fazer esses exames. Então, esse é um trabalho muito lindo, além dos trabalhos assistenciais, com cesta básica, material de higiene, a fabricação de perucas de cabelo verdade. Nós coletamos cabelos a partir de 10 centímetros. Então, tem uma equipe treinada que fez curso de fazer perucas, e fazem perucas de cabelo de verdade, que é muito caro, acima de R$1.000. Então, elas não têm condições. E essas perucas são emprestadas para fazer a felicidade da mulher que faz a quimioterapia e perde os cabelos. E eu posso dizer isso, né, assim, com muita propriedade, porque eu também tive câncer, fiz quimioterapia, né, eu tive câncer de endométrio, mas porque eu faço exames frequentes, eu descobri bem no começo, fiz a cirurgia, estou curada, né, então estou bem, graças a Deus, mas fiquei com uma carequinha brilhante, sem um fio de cabelo, e eu queria muito uma peruquinha de cabelo de verdade para usar, né, e usei. Então, a gente sabe o quanto isso é importante. Uma peruca, quando emprestada, quando a pessoa termina o tratamento, passa-se o tempo, cresce o cabelo, então ela devolve, e nós reemprestamos. Então, é aquele ciclo do amor, né, onde vários pacientes são beneficiados. E muito, fora isso, né, existe um trabalho assistencial assim, intensivo na oncologia do Hospital Regional de Taguatinga, que é uma cidade satélite, né, onde muitas pacientes carentes se tratam. Então, bom, eu espero que eu estou aqui para esclarecer as dúvidas, podem perguntar à vontade, e fico muito feliz de falar de um assunto tão importante. Ok, obrigada, doutora Lucy, por esses esclarecimentos. E muitas pessoas têm dúvida do que é câncer, né?
assim como em relação à estatística de incidência no Brasil. A senhora poderia esclarecer essas duas questões sobre essas dúvidas que eu acho muito relevante, né, para que as pessoas fiquem atentas em relação a isso. É verdade. O câncer, o câncer de modo geral, né? O que é o câncer? O câncer é uma célula normal que se transforma. Na hora que vai se multiplicar, ela se multiplica já diferente, né? Com mutações, ela modifica, né, o DNA e começa a produzir, ela começa a produzir, se multiplicar, né? E de forma mais rápida, consumindo energia das outras células, né? Por isso é muito comum a pessoa começa com um processo de câncer e emagrece muito rapidamente. Por exemplo, câncer de pulmão, a pessoa pode perder quase 20 quilos em um mês, né? Então, essas células podem sair do local onde iniciou e podem se espalhar para o corpo. Quanto mais cedo tratado o câncer, maior são as chances de cura, né? Então, no caso, o câncer é a segunda causa de morte por doença no nosso país. Se morre, em primeiro lugar, de causas gerais, os brasileiros morrem por trauma, por dois componentes, violência e acidente automobilístico. Então, muitas vezes, pessoas saudáveis estão morrendo por violência e acidente automobilístico. Em segundo lugar, as doenças do coração, as doenças cardiológicas. E em terceiro lugar, o câncer, né? Então, nós vimos o quanto o câncer está matando, né, a nossa população. O câncer de mama é o câncer o mais incidente. Em segundo lugar, o câncer de intestino. E em terceiro lugar, o câncer de colo do útero. Né? Aqui no Distrito Federal, são quase 1.000 pacientes novas por ano. 730 foi a última estatística. Casos novos por ano. Né? No Brasil, são mais de 66.280, a última estatística, casos novos por ano. É muita coisa. Morrem no Brasil cerca de 18.000 mulheres todo ano por câncer de mama. E morrem também 227 homens. Né? O câncer masculino representa 1% de todos os cânceres de mama. Então, os 66.280 representam 99%, sendo que 1% é do câncer de mama masculino. E muitas pessoas não têm nem conhecimento que essa doença pode ocorrer em homens. Os homens também têm tecido mamário, né? Mas essa incidência é muito alta, e por isso nós devemos conhecer como prevenir, né? Como diagnosticar precocemente, porque a Organização Mundial de Saúde define a prevenção como primária e secundária. Primária é o conjunto de ações para se evitar o câncer e para evitar a doença, seja o câncer, no nosso caso. E a prevenção secundária é a que mais ocorre, é a detecção precoce, né? Que também leva à curabilidade. Né? Ok, a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Aí, doutora Lucy, acho também importante saber da senhora, a gente está recebendo aqui a senhora, né? Então, muitos certamente têm algumas dúvidas, né, que querem tirar. Sabe-se que o câncer é uma doença multifatorial, né? Em relação ao câncer de mama, doutora Lucy, quais são os fatores mais frequentes? Olha, realmente é uma doença multifatorial, mas nós temos aí
conforme o INCA, que é o braço do Ministério da Saúde, que cuida de toda a parte de câncer do Brasil, né? Então, o INCA, ele diz o seguinte, né? Que 30% dos cânceres de mama podem ser evitados com algumas atitudes, né? Então, assim, porque, ao contrário, né, quando não se cuida disso, aumenta o risco, né? Então, por exemplo, a obesidade aumenta o risco de câncer de mama. Então, o controle do peso vai ajudar a evitar, né? Ter filho após os 30 anos aumenta o risco, né? Hoje em dia é muito difícil, viu, Théo? Verdade. É muito difícil. Eu tive a minha filha, minha única filha, com 34 já, porque é fazendo curso, fazendo muita coisa, né? Mas é assim. Mas outra coisa importante também é o consumo de bebida alcoólica, né? Aumenta também o risco. O tabagismo, seja ele passivo, tá certo? Seja ele passivo ou ativo principalmente, mas passivo também, né? Então, evitar, né, o tabagismo, inclusive o passivo, vai ajudar a prevenir também, certo? E digamos que exercícios físicos são importantes para se evitar, porque o sedentarismo colabora também. Então, o exercício físico, muitas pessoas não sabem, mas quando nós nos exercitamos, depois de algum tempo, nós passamos a produzir substâncias, né? O nosso cérebro passa a fabricar substâncias que são ora calmantes, ora analgésicas e ora anticancerígenas. Então, exercício físico é tudo de bom. Nós, mesmo com a vida ocupada, nós temos que arrumar um tempinho para exercício físico, como prevenção. Ok. Doutora Lucy, eu tenho uma pergunta agora da nossa associada Adriana Oliveira, que ela é vice-diretora de comunicação, né? Ela pergunta o seguinte: alguns neurocientistas afirmam que um dos fatores do câncer são questões emocionais não ou mal resolvidas. O que a senhora pode explicar sobre isso? Olha, eu concordo, eu faço parte dessa equipe, acredita, e eu tenho registrado nos meus prontuários, desde o início da minha carreira, então, tem 36 anos que eu faço esses registros, e eu tenho confirmado que sempre existe um forte componente emocional. Então, e o câncer de mama, entre todos os cânceres, é o que mais se afeta com esse estado emocional. Então, a depressão, já tem trabalhos científicos que mostram que quando você fica deprimido psicologicamente, há uma depressão também da imunidade. Então, cai a imunidade e você fica suscetível não só ao câncer, como também a doenças infecciosas, tais como herpes e outros vírus aí. Então, é muito importante cuidar dessa parte emocional. O que acontece muitas vezes, as más surpresas, né? As más surpresas, por exemplo, eu descobri uma traição, ou uma atitude traumática, houve uma separação, ou do namorado, ou do companheiro, ou do esposo, houve uma grande perda, então é um choque, é uma má surpresa, né? Uma perda de um ente querido, né? Então, é aquilo que leva à tristeza profunda, tudo isso pode colaborar para o início de um processo. E digo mais assim, que a gente deve fazer? A tristeza é uma coisa comum para todos nós, mas a tristeza, certo? Não tem como evitar. Ela aparece,
mas nós não podemos deixar que essa tristeza puxe uma cadeira e sente e fique do nosso lado. Ela precisa passar rápido, andando, não parar, não dá nem uma paradinha, ela passa pela gente e continua, porque nós não podemos, né? Porque quando a pessoa fica muito triste, ela fala, eu não aguento mais, tem hora que eu tenho vontade de sumir. Ou então ela fala, meu Deus do céu, eu estou cansada, eu não aguento mais. É muito comum falar isso num momento de tristeza muito profunda. E o subconsciente começa a trabalhar. Bom, se você quer sumir da onde? Do mapa. E como é que a gente some do mapa morrendo e uma doença ajuda? Fazemos terreno fértil para a doença. Quando eu quero sumir da onde? Né? Eu estou cansada, não aguento mais. Então, o que significa que eu quero o quê? O descanso eterno, né? Que nada mais é a morte. Então, o meu subconsciente começa a trabalhar nesse sentido, né? Então, é importante que a gente, inclusive, desfaça, né? Se a gente quer um processo preventivo, começa a limpar esse subconsciente como? Eu simplifico como um copo de água suja, que se eu não posso entornar o copo para botar uma água limpa, sendo que a água é meu subconsciente, eu levo debaixo de uma torneira aberta, então ela começa a encher de água pura e começa a transbordar e vai limpando a água até ficar totalmente limpa. Então, assim, nós devemos encher a nossa mente com pensamentos direcionados para a nossa vitória, pensamentos positivos de fé, e aí nós estaremos fazendo uma grande prevenção também contra esses cânceres, essas doenças com fundo emocional, né, que tem como componente grande o estado emocional. Doutor Mário, que belas explicações, né, doutor Mário? Está no mudo. Desculpe. Aproveitando aí a oportunidade, também gostaria que ela dissesse alguma coisa sobre a origem do câncer de natureza hereditária. Pois não. O câncer de mama em si, todo mundo acha assim, que tem um componente grande hereditário. Não, é de 5 a 10%, é pequeno. Uhum. A maioria dos cânceres de mama não tem origem hereditária. Mas quando se tem alguém na família, aumenta-se o risco. Então, todo mundo tem que se prevenir, todas as mulheres. A maioria não é hereditária. Mas se tem na família, tem que cuidar mais ainda. Tem que, né, começar a prevenção cedo, né? Então, é assim que eu procedo com filhas, né, filhas, filhos, né, irmãs de pacientes que tiveram câncer de mama. Ok, doutora Lucia. Então, já que a gente está falando já nessa parte, né, de prevenção, sabe-se que o autoexame, né, há um grande investimento em relação a isso, de se tocar muito, de se insistir sobre a importância do autoexame. E é muito interessante que a senhora discorra um pouco sobre isso, sobre a importância do autoexame, sobre a periodicidade do autoexame, se possível complementar também sobre periodicidade de mamografia, por exemplo, nas respectivas faixas etárias. Ah, pois não. Então, bom, primeiro o autoexame, ele é muito importante, pode ser começado desde a época que a mulher menstrua. O câncer pode começar quando? Desde a época que menstrua. Ah, mas pode começar em adolescente? Sim. Eu tive uma paciente com 17 anos com câncer de mama avançado. Né? Ela teve dificuldade, inclusive, para fazer o exame, porque todo médico que ela ia disse, não, isso não deve ser, você é muito novinha. Então, porque não foi uma questão de negligência, mas tanto amor que tinha pela paciente e ele mesmo negou a doença, né? Os médicos negaram a doença.
Mas, enfim, essa paciente insistiu e acabou fazendo o diagnóstico através da mamografia e da ecografia. O que acontece é que existe uma época melhor de se fazer. Nós sabemos, né, nós mulheres sabemos que uma época inadequada é a época menstrual, né? Porque logo um pouquinho antes a mama começa a ficar dolorida, ficar mais inchada, mais quente, mais inchada, e aí fica difícil examinar, né? Então, uma semana após a menstruação, desceu a menstruação, contando 7, 8 dias depois, a mama já desinchou, já está mais molinha, já está mais fácil de ser examinada. Então, é a época mais adequada para se fazer, né, o autoexame. E eu vou ensinar como se fazer o autoexame. Primeiro, vou falar desse período, né? Mas daí uma pessoa que tirou o útero não menstrua mais, mas deixou os ovários. Essa pessoa, ela vai ter que respeitar o ciclo que ela tinha, porque ela vai continuar ovulando, mas não vai ter mais o útero para menstruar. Então, ela tem que se lembrar quando é que ela menstruava, contar os 8 dias, e essa época vai ser a mais adequada para fazer o exame. Mas quem tirou o ovário, inclusive, que produz os hormônios, tirou o ovário, tirou o útero, né, ou tirou só os ovários, entrou na menopausa, ou já está na menopausa normal, né? Então, qual é o dia melhor do autoexame? Bom, aí, não tendo mais produção de hormônios, pode escolher qualquer dia, né? O dia do próprio aniversário, o dia do aniversário do marido, de um filho, né? Eu digo que dia 25, aniversário de Jesus, né? É um dia fácil de se lembrar. E tem que ser um dia fácil de se lembrar, né? Então, todo dia, aquele dia, vai ser o dia do exame da mama, para pacientes em menopausa ou que não tenham mais ovários. Então, o exame é muito simples. Nós vamos gravar 3 palavras e, a partir disso, né, nós vamos memorizar essas 3 palavras e vamos, então, para a sequência. Espelho, chuveiro, cama. Espelho, chuveiro, cama. Então, primeira coisa, olhar no espelho. Eu vou olhar no espelho, né? Eu tiro, abro os olhos do espelho e vejo, por exemplo, a simetria. Sempre com a mama é um pouquinho maior do que a outra. Mas eu conheço a minha mama e sei qual é o tamanho. Então, eu olho para ver se houve aumento, se a diferença aumentou, como é que está. Então, olho também a pele, para ver se a pele está lisinha, está igual, né? Ou se tem uma mancha, o que cor é essa mancha, se o tecido está mais consistente. Quando o câncer ele toma a pele, fica igual casca de laranja. Sabe aquela laranja cascuda, que não tem suco, ela é cheia de furinhos, né? Aquela casca mais grossa, cheia de furinhos, então parece com a casca de laranja cascuda, né? Então, é por isso que, né, em medicina nós chamamos de podorrange, que é pele de laranja, né? Então, bom, aí olha-se depois o mamilo. Então, o que acontece? Pode haver abaulamentos, né, regiões mais altas, e depressões, regiões mais fundas, né? Por exemplo, quando o câncer de mama está aqui nessa região central, normalmente o mamilo afunda. Então, ele é para fora, ele começa a entrar para dentro, o bico vai entrando para dentro, vai ficando fundo o meio do bico, né? Então, esse é um sinal. Se ele é mais deslocado, ele pode ficar meio torto, mais puxado para um lado, puxado para o outro. Qualquer retração é um sinal suspeito, né? Feridas que não saram no bico, inclusive, né? O câncer do mamilo não aparece nem na mamografia, nem na ecografia. Mas a pessoa está vendo que tem uma ferida que não sara, tem que procurar ajuda, né? Então, tem que olhar também, né, as axilas, levantar os braços e olhar as axilas, para saber se tem algum carocinho. Então, olha assim, para ver se tem algum abaulamento. Por que axila? Porque o primeiro lugar para onde o câncer de mama se espalha são para os linfonodos, né? Que popularmente, quando inflama, nós chamamos de ínguas, né?
que podem ser línguas inflamatórias ou tumorais nesse caso, né? Então, olha-se as axilas. Depois nós vamos, por último, fazer a expressão da mama. A expressão da mama eu tenho que começar da base, não é só apertar o bico, tem que começar da base, vai espremendo até chegar no bico e aperta. E aí eu vou ter ou não uma secreção. Essa secreção, se for transparente, branca, amarela, esverdeada, preta, não tem problema, não tem perigo. Mas se ela for vinhosa, achocolatada, são as cores mais relacionadas com o câncer de mama. Então é importante essa informação. Bom, aí eu olhei isso aqui, aí vou para outra etapa, que é espelho chuveiro. Então, debaixo do chuveiro, né, no mesmo dia, eu vou ensaboar bem as mãos e vou fazer um exame aqui, olha. Eu vou fazer uma certa compressão no tórax e vou fazer um movimento circular aqui, comprimindo um pouco, porque aí, se tiver algum nódulo, ele vai ficar entre a minha mão e o tórax lá, né? Então, aí eu faço aqui também nas axilas. Repito essa operação algumas vezes, né? Então, sempre a mama de um lado examina, ou a mão de um lado examina a mama do outro, e a axila, né? Então, aí, fazendo esse exame, nós podemos descobrir. Recentemente, eu tive uma paciente com 85 anos que ela descobriu um nódulo no banho, um nódulo bem pequenininho, né? E aí eu falei para ela que ela estava realmente de parabéns, porque ela prestou atenção, né? Mas mamas muito grandes e muito penduradas, né, pendulares, elas não são facilmente examinadas de pé, sabe, quando são muito grandes. Mas no terceiro exame não escapam, olha só. Então, deitada, deitada na cama, no mesmo dia, quando eu for deitar, à noite, quando eu for deitar, eu coloco a nuca. Aí, quando eu deito e ponho uma mão na nuca, a mama fica toda espalhada. Ela fica bem relaxada e fica molinha, fica muito fácil de ser examinada. Mesmo aquelas mamas mais volumosas, mesmo aquelas mamas que já estão penduradas, muito flácidas, né? Eu consigo examinar direitinho. Eu consigo, então, aqui, como é que eu faço? Então, quando a mão é pequena, é melhor ainda, porque ela, assim, praticamente desaparece, fica só um anilo aqui. Então, vai trocando, vai dedilhando, vai trocando os dedinhos, procurando cada milímetro na periferia, até chegar ao centro, inclusive no centro e também na axila. É possível, com esse exame, deitada, achar um caroço do tamanho de um grão de arroz. Olha só, né? Quando a curabilidade é maior. Que maravilha, né? Então, mas o Ministério da Saúde, ele alerta. Não fique só com autoexame, não. Faça seus exames periódicos. O câncer de mama, ele incide mais comumente após os 50 anos, mas pode ocorrer mais cedo. E cada vez mais está aparecendo pacientes jovens com câncer de mama. Porque um fator de risco que eu esqueci de falar é quando a pessoa menstrua muito cedo, né? Então, as crianças agora estão menstruando com 8, 9 anos, né? Então, ela fica mais exposta a hormônios, né? Então, aí, enfim, o Ministério da Saúde, ele recomenda o exame, ou a mamografia é o principal exame. É o principal exame, mas a ecografia é auxiliar. Antes dos 40 anos, a mamografia quase não tem validade. Por quê? Quando a gente tira uma chapa da mama, a gente vê o tecido mamário cinza, e depois, no meio, quando é denso, o tecido denso, e na paciente jovem, o tecido é muito denso, fica branco. Aí você vê aquela nuvem toda branca. Você não sabe se tem caroço no meio daquele branco, que a mamografia é uma foto.
Aí, quando faz ecografia, já melhora bastante, porque a mamografia é como se fosse uma palpação no escuro. Ela diz, aqui é mais sólido, aqui é mais líquido, aqui já é gelatinoso, aqui é assim, e vai dando formato. E você também tem as fotos, né? Então, é muito importante, a ecografia é muito importante, principalmente antes dos 40 anos. Mas, em qualquer idade, é importante para complementar o que a gente vê na mamografia. E tem coisa que só aparece na mamografia. Por exemplo, microcalcificações agrupadas, parece uma pitatinha de sal, sabe? Vários pontinhos brancos reunidos assim, juntos. Aquele local ali é altamente suspeito de ter câncer. É uma área que tem que ser biopsiada, sabe? E a gente só vê isso, não vê nem na ecografia, nem na ressonância. A ressonância, então, é um exame raro de se fazer, né? Então, eu preciso, né, conhecer o que é que me pode escapar do autoexame. Tumores muito profundos, lá no fundo, perto da parede torácica, por exemplo, muitas vezes eu não consigo achar na palpação. Então, a mamografia mostra claramente. Normalmente o tecido mamário é cinza, fica cinza na mamografia. Mas se eu vejo uma densidade isolada, por exemplo, que está tudo cinza, de repente eu vejo ali uma estrela branca. Aquela estrela é altamente suspeita, né, cheia de pontas, é altamente suspeita para o câncer. Então, assim, quem conhece, né, então, tem as classificações da mamografia, e quando há suspeita, nós precisamos biopsiar. Hoje, antigamente, a biópsia era cirúrgica. Hoje você faz guiada por ecografia, guiada por mamografia, é um canudinho que entra e sai já tirando o canudinho de tecido e já dá para fazer o exame. E eu digo, a biópsia é fundamental. Nunca troque a biópsia por punção, porque a punção tem 30% de falso negativo. A pessoa faz punção, estou tranquila e tal, e tem um câncer ali. Aí vai fazer o diagnóstico tardio também. E também é porque a punção não tem, como não tem tecido, não dá para fazer exame imunohistoquímico, que é o exame confirmatório da malignidade, e também para se dizer quais são as características desse câncer para que se possa direcionar o tratamento, né? Então, é fundamental fazer-se uma biópsia e não uma punção, sabe? Então, isso a gente tem que ter em mente. Nós precisamos fazer sempre exames, não ficar só com o autoexame. O autoexame é importante, mas vamos fazer nossos exames periódicos. A ressonância, eu faço raramente. Por exemplo, se eu tenho muitos nódulos, a mão está doendo muito e tem muitos nódulos. Eu não sei qual nódulo desse biopsiar, tem 8 nódulos, como é que eu vou fazer? Aí eu faço uma ressonância. A ressonância é incrível, mostra a mama toda azul. Ela fica toda azulzinha, o tecido normal é todo azul, né? Mas, quando tem um tumor maligno, né, ele aparece uma mancha vermelha, né? Aliás, tem lugares que não fazem colorido. Só fazem colorido quando a gente pede. Então, sempre eu falo para os pacientes, peça pelo menos uma página colorida, né? Porque é difícil você distinguir as tonalidades de cinza, né? Então, né, não é porque a gente não enxerga bem, mas é difícil você distinguir assim, as tonalidades de cinza. Então, a mamografia, ela vai mostrar um desses nódulos que está mais laranja, mais vermelhinho, e aquele nódulo eu seleciono para biopsiar, porque é o mais suspeito. Sim, doutora Lucy, quando a mamografia tem como resultado mamas densas, etc., que a senhora explicou que fica difícil detectar, qual é o exame complementar da mamografia?
ecografia. Entendi. Doutor Mário, quer fazer alguma pergunta sobre esse Por tema? isso, a ecografia. Considerando que eu já passei por uma grande experiência, eu gostaria que ela falasse alguma coisa da condição psicológica, da tranquilidade ao fazer o tratamento, ao encarar essa recuperação. Qual a importância da tranquilidade psicológica de enfrentar o tratamento, o sucesso do tratamento? Se é importante a pessoa estar muito tranquila e enfrentar a questão sem depressão, sem ansiedade, para uma boa recuperação. Pois não, doutora Lucy. Então, Thelma, eu costumo dizer o seguinte, que a saúde, existem 3 aspectos. Eu quero saúde, eu preciso cuidar de 3 aspectos. Primeiro, o físico, que é tratar do corpo físico, e eu trato com recurso da medicina. Aí eu tenho que saber como tratar os remédios e tal. O segundo é a parte mental, psicológica. Por quê? Porque a mente é o centro do comando. Eu estava falando das coisas negativas que a gente vai falando e vai criando ordens negativas, né, na direção da morte. E também existe outra coisa que afeta a mente, sabe? Porque as pessoas muito boas, eu tenho um grave defeito, que elas são muito perfeccionistas, porque tem um claro discernimento que é certo e que é errado, e cria, então, um desejo de autopunição por erros do passado, né? Autopunição e autopenitência, né? Como se fosse uma autodestruição. Então, uma ideia de não merecimento. Então, eu trabalho muito essa parte psicológica, né? Como eu sei que é multifatorial, então eu digo, olha, você vai chegar no seu eu do passado e vai dizer, olha, você não tem culpa de nada, nessa época você fez o melhor, você não tinha o conhecimento e o amadurecimento de hoje você é outra pessoa renascida na fé e na vontade de ser cada dia uma pessoa melhor, né? Nós somos filhos pródigos de Deus. Quando o filho pródigo chegou à casa do pai, ele não foi repreendido, ele foi recebido com muita alegria, porque ele não perguntou sobre o passado, mas se alegrou com a volta do filho, e é assim que é o nosso Pai Criador. Nosso Pai, ele quer, o que o pai e uma mãe quer do seu filho? Toda felicidade, todo bem. Então, eu digo assim, sinta-se merecedor, né? Vamos tirar essa ideia de autopunição e autopenitência, que às vezes bloqueia a ação do remédio, sabe? E quando eu falo então, físico, mental e espiritual. Quando eu falo da parte espiritual, eu falo muito da fé. A fé traz tranquilidade. Por quê? Porque Deus, ele tem um poder transcendente, né? Então, na época de Jesus, Deus, ele revelou todos os seus poderes através de Jesus. Então, ele mostrou a transcendência, que é um poder transcendente. Ele transcendeu o tempo, a matéria e o espaço. E sempre, nas minhas consultas iniciais, eu sempre faço essa pequena palestrinha para o paciente, porque Deus, ele não reduziu primeiro os poderes dele em relação aos dias, né, de hoje. Ou seja, o mesmo Deus Todo-Poderoso da época de Jesus é o mesmo Deus de hoje, ele não perdeu seus poderes, muito menos reduzido. Então, ele é o mesmo Deus Todo-Poderoso e continua fazendo as mesmas coisas. Deus, ele transcende o tempo, como ele fez com Lázaro, voltou no tempo e Lázaro, né, ele ficou vivo, voltou a ser vivo e com saúde. Também, em segundo lugar, Deus transcende a matéria. Ele transcende a matéria, porque como ele transcende a matéria?
Porque o que é a matéria? A matéria é um conglomerado de moléculas, repetidas várias vezes, dá um tipo de matéria. E essa matéria vai depender de quantos átomos e quais átomos estão aglomerados. Repetidos várias vezes vai dar um tipo de matéria. Esses átomos que estão aglomerados, né, cada matéria tem um conjunto, essas bolinhas, elas não estão coladas, elas estão aproximadas, mas estão no microcosmos, isso aqui está tudo solto. Olha só. E aí, Deus tem o poder de desconectar todas essas bolinhas. Cada bolinha, cada átomo, ele tem um núcleo com micropartículas, prótons, nêutrons, neutrinos, etc. É muita micropartícula, cada hora descobre uma diferente. E em volta, elétrons, né, de polaridade negativa, rodando para lá e para cá. Isso é o átomo. Mas o que faz um átomo ser um daqueles quadradinhos da tabela periódica? Né? O que é que faz? É o peso desse núcleo. Né? Então, o peso nuclear, né, é que faz dizer se é um bário, se é um cálcio, se é um ferro, se é o quê. O que acontece? Deus tem o poder de desconectar essas bolinhas, ele tem o poder de pulverizar tudo e fazer novos rearranjos. Ele, naquele casamento de Canaã, transformou a água no vinho, mas ele podia ter transformado em leite, em suco de abacaxi ou qualquer outra coisa, porque ele faz rearranjos que ele quiser e pode fazer a substância, mas naquele momento estava precisando de um vinho de boa qualidade e foi o que ele fez. Nós sabemos que ele transcende, ele faz isso com material inorgânico e orgânico. Por quê? Porque Jesus fazia cegos que nunca tinham visto enxergarem, né, paralíticos que nunca tinham andar e ficar de pé e andar. Então, ele trabalhava isso tanto em matéria inorgânica como orgânica também. Né? Deus transcende o espaço, porque ele pode levar e trazer qualquer coisa. Né? Assim como ele fez com pães e peixes. Né? E ele trouxe em algum lugar esse pães e peixes já tudo pronto para comer, né? O peixinho, o pãozinho assado, tudo pronto para comer, né? Então, eu quero dizer, a gente precisa acreditar nesse poder transcendente divino, que tudo pode, que para ele nada é impossível. Quando eu acredito nisso, eu começo a me tranquilizar. Então, os meios para chegar, né, para a gente conectar com esse Deus todo-poderoso, eu digo, existe, assim, nós temos que buscar a paz interior e o equilíbrio emocional. Através do quê? Em primeiro lugar, perdão. Eu preciso perdoar em 3 fases. Perdoar, pedir perdão e se auto-perdoar. Perdoar não é esquecer. Se alguma coisa aconteceu de mal comigo, Deus permitiu que acontecesse e foi por nosso crescimento espiritual, né? Então, eu não posso estar culpando ninguém por um sofrimento que eu tive, né? Se eu não posso pedir perdão pessoalmente a cada pessoa que eu magoei ou feri, eu posso em oração pedir. Eu posso pedir e posso pedir a Deus que abençoe a elas e que dê toda a luz, paz, felicidade. E eu preciso também me auto-perdoar para não querer me auto-punir, né? Me autodestruir e bloquear assim a ação do remédio, né? Então, eu sei, né, que eu posso, a palavra transforma, né? Então eu posso, como Jesus fez com o pão e o vinho, que era naquela época, né? Os filmes mostram frutinhas, outras coisas que não existiam, era só pão e vinho, a única coisa que tinha na mesa na última ceia, e ele abençoou e deu aos discípulos dizendo que representava o corpo o corpo e o sangue dele, e que era para continuar fazendo, né, em prol da memória dele. Mas as pessoas não entenderam, acharam que era só pão e vinho, mas era tudo que comer e tudo que beber, porque é isso que representava. Então, eu digo, vamos começar a abençoar tudo que comer e tudo que beber. Senhor, abençoa minha água, abençoa meu alimento. Impregna aqui, Senhor, todo o teu infinito poder de cura, porque a minha vitória é para glorificar o teu nome. Então, isso muda tudo, né? Isso realmente muda tudo.
Eu estava falando do perdão, eu falei que eram 3 fases, né, para conseguir o equilíbrio emocional, a paz interior. Então, a segunda, eu falei do perdão, da gratidão. Jesus disse: é tudo dar graças, e a gente tem que começar, a gente não pode esquecer de agradecer todo dia pela vida, agradecer a Deus por tudo, né? Então, a gente faz o agradecimento geral de manhã e depois vai destrinchando durante o dia, quando houver tempo. E a terceira coisa é o amor, e a expressão maior do amor é a caridade. Caridade não é só dar coisas materiais, é fazer o bem. E eu posso fazer o bem fazendo uma oração para um outro irmão. Eu posso, né, dar um sorriso, ouvir alguém que precisa ser ouvido, nem sempre precisa de dinheiro, né? E dizer: Senhor, eu quero esse corpo saudável. Por quê, Senhor? Eu quero esse corpo saudável para que ele seja instrumento das obras do bem. Né? Eu quero viver muito, com muita saúde. Por quê? Porque eu vou fazer minha vida valer a pena de ser vivida. Eu quero fazer a diferença no mundo. Quando a gente faz essa proposta perante Deus, ele muda o caminho do nosso destino. Né? Ele diz: bom, ele ia para cá, mas a proposta dele é: eu quero, né? Por isso que, se Deus deu vocação e habilidades, né, para a gente, é porque nós tem a ver com a nossa missão. Né? E aí, eu estou dizendo para ele que eu estou disposta a cumprir a minha missão. E realmente a gente consegue mudar esse destino. Doutora Lucy, falando em procurar ajuda, o melhor remédio, etc., quais os tipos de tratamento a depender do estágio da doença? Olha, eu digo assim, quanto mais precoce, é muito melhor, porque o tratamento, além de ser mais simples, ele é menos sofrido e menos caro. Pensando isso no tratamento do SUS, hoje, né, e a estatística não muda, há mais de 60 anos que a estatística é a mesma, mais de 60% das mulheres que são diagnosticadas, de modo geral, né, das pessoas que chegam com câncer no SUS já chegam com o estado mais adiantado, quando a curabilidade é menor. Né? Então, por que isso acontece? Não é falta de conhecimento, não é falta de acesso, não é falta de cultura, sabe? Então, não é falta de acesso, né? Falta de condições, não. É simplesmente o medo, porque a gente vê pessoas chegando no consultório com curso superior, sabe? Profissionais da saúde com câncer avançado. Então, o problema aí, né, tem 4 letrinhas: medo. Medo de ser câncer. O câncer já representou uma doença incurável, muita dor, muito sofrimento, mas hoje não. Hoje a coisa está totalmente diferente. Hoje nós estamos na era da engenharia genética, hoje nós estamos fazendo desaparecer um câncer até com metástase. Então, hoje nós estamos em outra era. E aí, isso é até tranquilizante. Nós temos que trabalhar o medo, né? E a pessoa começa com o processo de negação: eu não deve ser câncer. Por quê? Porque eu nunca fiz mal a ninguém, eu sou uma pessoa boa. Agora, ele faz a pergunta ao contrário, assim: é só a pessoa ruim que tem câncer? É só a pessoa que merece? Sabe? Então, não é isso, né? Às vezes nós temos que passar, né? Mas não é assim, não. Viu? Então... muito esclarecedor. Doutor Mário, a gente está quase chegando ao final da live. O senhor tem outra pergunta para a doutora Lucy, porque depois eu vou passar para as considerações finais dela. Na verdade, se nós fôssemos aqui ficar conversando, aproveitando a doutora Lucy, a gente ficaria... Exatamente. Então, eu não quero tomar o tempo. E ela é muito didática, né, doutor Mário? Perfeito. Nós vamos até convidá-la para uma outra sessão, porque os nossos associados, principalmente as mulheres que têm esse pavor da palavra câncer, não é só mulher, não. Eu também tenho, e todo mundo tem. Então, para buscar essa tranquilidade, então, a gente precisa ter, como ela mesma disse, ter muita fé, muita esperança e enfrentar a situação como uma coisa que acontece, é da vida,
da nossa existência. E nós devemos enfrentar com muita alegria, com muito otimismo, tudo isso. Então, não quero tomar mais tempo para ela, mas que vamos organizar mais encontros dessa natureza, sobretudo para beneficiar os nossos associados, não só os nossos, mas todas as pessoas que têm interesse no assunto, não é? De fato, as abordagens que ela trouxe são, assim, muito importantes, né? Alguns pontos que ela nos apresentou também, que não são comuns de serem vistos, na verdade. Então, muito rica a live, doutora Abrame, só tenho a agradecer a senhora por esses esclarecimentos, por essas contextualizações, a sua didática. Eu até fiquei aqui na biografia da senhora, não disse se a senhora foi professora, eu disse, a senhora foi professora ou é? Porque tem, assim, muito didática, sabe, para explicar. Eu sou professora de yoga. Mas eu não leciono. Tá certo. Então, eu queria, renovando aqui, a gratidão à senhora, e como o doutor Mário disse, vamos futuramente chamá-la de novo, porque há muitas coisas a serem esclarecidas, né, doutor Mário? E é importante que a Abrame se preocupe com isso, não somente em relação aos seus associados, mas a todos aqueles que acessam os canais e as mídias da Abrame. Portanto, doutora Lucy, muito obrigada, em nome da Abrame, e eu queria que a senhora fizesse as suas considerações finais. Bom, o que eu tenho para dizer é o seguinte, né, e eu digo para todos os meus pacientes, que nós temos que trabalhar a nossa reforma íntima verdadeira, através do perdão, né, da gratidão, da prática do bem, fazer uma proposta sempre constante perante Deus, quanto aos seus objetivos na vida, né, sempre pensando em beneficiar o nosso irmão menos favorecido, e assim, né, tentar ser luz, ser paz na vida das pessoas, né, e sempre, né, aproveitar alguma oportunidade para levar os ensinamentos de Jesus. Eu acho que tudo isso promove saúde, promove também prevenção. E, assim, se toque é o tema, é o título, né, um toque de amor, né, faz toda a diferença porque salva vidas. E eu tenho certeza que todo mundo que aprendeu a fazer o autoexame também vai ensinar para os seus familiares, vai ensinar, né? Lembrando que o homem também pode ter câncer de mama, né? Tem tecido e pode ter câncer de mama. E às vezes é a esposa que descobre fazendo carinho, né? Os homens são mais gordinhos, né? Então aqui tem uns que quase já dá para usar sutiã, então modo que é a mama. E teve um desse que foi a esposa que achou o carocinho fazendo carinho. Então, olha a nossa responsabilidade com nossos maridos mais fofinhos, né? Então, o autoexame é importante e ele vai fazer toda a diferença nessa detecção, né? E olha, a paciente vai ao médico semestralmente ou uma vez por ano. Agora nós estamos com a gente todos os dias. É mais fácil. Por isso que 90% das pacientes diagnosticadas, elas estão por elas mesmas e não pelo médico. Olha só, né? Então, por isso faz toda a diferença. Eu quero agradecer, é uma honra estar aqui, agradeço a Deus, a Jesus, esta oportunidade, espero que tenha sido útil para todos. Muito obrigada. Doutor Mário, suas considerações finais. Depois eu quero encerrar com um poema, que já que a live é um toque de amor, e quando a gente diz amor, a essência do amor é Jesus. Então eu quero encerrar com um poema, Seguir Jesus, que é da minha autoria, mas antes eu quero falar a palavra final, as palavras finais, do nosso querido presidente da Abrame, doutor Mário, que teve a ideia, né, dessa live e que a gente está executando, a diretoria de comunicação está executando. Na verdade, eu quero agradecer muito a Thelma e a toda a equipe de comunicação, o César, a Fernanda, que fazem parte... A Larissa, que incansavelmente
prepara o nosso trabalho, a mesma equipe que assiste lá a BAC, que é a aldeia, que faz essa parte técnica de transmissão. Agradecer a todos e considerar que uma das finalidades da Abrame é fazer essa integração entre todos os associados, ou pelo menos entre todos os magistrados. Hoje ainda estava vendo uma reportagem onde a AMB está trazendo aquelas mulheres perseguidas, magistradas perseguidas lá no Afeganistão, que em razão da mudança do governo, elas são perseguidas, e a AMB está trazendo essas nossas colegas aqui para o Brasil e acolhendo-as, né? Então, a finalidade da Abrame é acolher todos, independentemente de estarem associados ou não. Mas a ideia é que façamos uma associação com essa finalidade de congregar toda a família da magistratura. E isso nós estamos fazendo sempre e vamos continuar fazendo assim. E agradecer imensamente a doutora Lucy, a minha oncologista, que tem me tratado e que eu tenho conseguido superar todo esse período, e agradecer a equipe aí da comunicação e toda a diretoria da Abrame. Certamente, toda a diretoria da Abrame, todos os associados, e como o senhor lembrou da comunicação, a Fernanda, né, sempre tão prestativa, a Larissa também, tão competente, e o Pedro. E, doutora Lucy, de novo eu agradeço, e as palavras que a senhora trouxe também sobre o Evangelho, palavras maravilhosas, com passagens maravilhosas também do Evangelho. A senhora falou em João 14, João 14 é um capítulo que eu acho que todo espírita deveria saber de cor, né? O capítulo 14 do Evangelho de João. E o poema é Seguir Jesus, que diz assim: tão sublime o seu olhar e suave a sua voz, horizonte se ilumina, tempestade se acalma, um a um desfazem os nós. Tão sereno o seu andar nos encoraja a seguir a montanha, o platô, ou andar naquele mar. Amar você é assim. Tão distante ainda estamos do amor que você merece. Somos trigo e somos joio. No cultivo do seu reino, escutai a nossa prece. Queremos ainda um dia lhe acompanhar no Tabor e pescar sonhos e almas e curar dores do espírito em nome do seu amor. Então, que o amor de Jesus, né, cure corpo, mente e espírito. Obrigada a todos que nos acompanharam e que Deus nos abençoe com muita saúde e paz. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.